ok, segunda parte da aula, vamos continuar a parte de princípios. Olha só, princípio da taxatividade, previsão em lei federal. Segundo princípio é o chamado princípio da singularidade, que também leva o nome de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade. Por meio deste princípio, nós temos o quê? Que para cada decisão é cabível a interposição de um recurso. Para cada decisão é cabível a interposição de um recurso. Ou seja, o recurso mais amplo engloba o recurso menos amplo. Agora está expresso, inclusive no CPC, salvo engano, artigo 1012 do novo CPC, a seguinte situação. Imagine que o juiz, ao proferir a sentença, vocês sabem, não sei se o professor aqui tratou, mas que a sentença é dividida em capítulos. Então, por exemplo, o juiz vai lá decidir dos danos morais, dos lucros cessantes, dos juros, da mora, da tutela antecipada, que agora a tutela provisória, né, que tem o gênero antecipado e cautelar, mas o juiz coloca lá em capítulos a sua sentença. E qual é a situação? Existia uma discussão, até hoje ainda vai existir, mas agora contra a lege, inclusive, está expressamente no artigo 1012, mas a seguinte pergunta. O juiz proferiu uma sentença, mas um dos capítulos da sentença trata justamente da tutela antecipada. Qual o recurso que eu vou utilizar para questionar essa tutela antecipada que foi concedida pelo juiz na sentença? Não sei se vocês lembram, mas o juiz concede tutela antecipada na sentença já para possibilitar a execução provisória, cumprimento provisório da sentença. Professor, se ele tivesse dado essa tutela antecipada antes, o que eu faria? Agravo de instrumento, né? Então imagine, eu peço uma tutela antecipada, agora no primeiro grau. O juiz concede a tutela antecipada. O réu não gosta. Ele vai fazer o quê? Agravar. Agravo de instrumento. Pelo amor de Deus, não antecipe a tutela não. O juiz errou, tribunal. Ótimo. Ao final, o juiz vai dar a sentença e você apela. Agora, e quando o juiz concede a tutela antecipada na sentença? Há quem sustente, hoje com bem menos força, a seguinte situação. Bom, no capítulo referente à tutela antecipada, você deve interpor um agravo do instrumento. E da sentença, você vai interpor uma apelação. Não pode. Por quê? Porque fere o princípio da singularidade, unicidade, unirrecorribilidade. Para cada decisão, um tipo de recurso. O mais amplo engloba o menos amplo. Você, na apelação, consegue discutir a tutela antecipada? Consegue ou não? Consegue. Então, use só a apelação. Para cada decisão, um tipo de recurso. Esse gera um entendimento doutrinário amplamente majoritário. Agora está na lei. Se eu não me engano, é o 1012, parágrafo 5º ou 6º, novo CPC. Deixar claro que se o capítulo da sentença o juiz revogar, confirmar ou conceder, isso deve ser tratado dentro da apelação e não por meio de um recurso à parte. Até em respeito ao princípio da singularidade. Ah, professor, mas tem exceção, não tem? Existe situação que o código determina o seguinte. Imagine que o tribunal profere um acórdão e parte do acórdão ofende a lei federal, matéria infraconstitucional, e parte do acórdão ofende a Constituição Federal. No mesmo acórdão existe ofensa à lei federal e à Constituição. Aqui nós faremos o quê? Aqui haverá interposição de mais de um recurso. Por quê? Recurso extraordinário para combater matéria constitucional e recurso especial para combater essa matéria infraconstitucional, ofensa à lei federal. Mas aqui, uns tratam como exceção ao princípio, outros tratam como não chega nem a ser exceção. Porque aqui não tem um recurso mais amplo e um menos amplo. Eu consigo discutir a lei federal no STF, em recurso extraordinário? Não. Eu consigo discutir a Constituição no STJ? Não. Tanto é que há uma visão nossa, do povo brasileiro, que o STF é hierarquicamente superior ao STJ. Depende. Em algumas situações ele até é revisor do STJ. Mas quem dá a última palavra, por exemplo, no CPC é o STJ. Sei lá, imagine que agora o STF fala assim, não, contagem tem que ser em dia corrido. O STJ fala, não, contagem em dia útil. Qual que vale? Do STJ. Porque é o Tribunal Supremo, superior, né, máximo, para falar sobre lei federal, sobre matéria infraconstitucional.
Então não tem um recurso mais amplo e menos amplo. Alguns tratam como exceção ao princípio, que eu vou conseguir interpor 2 recursos simultaneamente. Outros falam que nem exceção é. Porque, na verdade, existe aqui recurso para matérias diferentes, para partes diferentes da decisão. Ok? Terceiro princípio, pessoal. Princípio da fungibilidade. Olha só. Quando eu falo em algo fungível, qual que é o sinônimo que deve vir na minha cabeça? Algo fungível. Qual que é o mais fácil de imaginar? Substituível. Você quer elogiar a tua esposa hoje, meu bem, você é infungível. Né? Você vai ganhar. Ela vai no dicionário, dá uma olhadinha, mas ganha a esposa. Então, o que é fungível? Substituível. O professor está brincando comigo. Isso existe para recurso? Existe. Agora, eu não sei se os professores trabalharam, mas o nosso novo CPC, ele é digno de aplausos. O novo CPC vem para melhorar a situação. Para jurisdicionado é excelente. Para advocacia, eu que sou advogado, ganhamos tudo que pedimos, quase. Então, ele é muito bom. Ele só é ruim para um tipo de pessoa, para o concurseiro. Eu falo isso. Para quem quer concurso é horrível, porque ele é extremamente detalhista, tem muita situação. Agora, a parte honorária, os caras têm que decorar até tal valor é tantos por cento, de tanto a tanto é tantos por cento, tanto a tanto é tantos por cento, e é muito, muito, muito detalhista. Mas, que bom, né? A gente não pode se preocupar, fazer uma lei e preocupar com o concurseiro, né? Então, para a sociedade é excelente. Por quê? Porque o novo CPC afasta essa história de jurisprudência defensiva. Que seria o quê? Pessoal, quem conhece, quem trabalha em tribunais aí, tem aquela pessoa que trabalha lá que fica procurando erro formal para não ler recurso. Não tem? O cara fica louco para achar uma coisinha para não ler aquele recurso. Pronto, aqui, ó. Uma página estava ilegível. Não, vamos conhecer o recurso. Graças a Deus, veremos, ainda hoje, nessa tarde, que o novo CPC acaba com isso. Podendo salvar o processo, vamos salvar. Processo pelo processo é idiotice. Vamos, de uma vez por todas, efetivar que o processo é um instrumento para salvaguardar o direito material. Porque essa história de um formalismo exacerbado é ridículo. Eu sou processualista. Mas eu sei que o processo é um instrumento para defender um direito. Então, podendo salvar o processo, que salve o processo. Em recurso, a ideia é que não. Mas tinha um princípio, chamado princípio da fungibilidade. Que significa o quê? Mesmo você interpondo um recurso errado, o juiz poderia entender e aceitar esse recurso como se você tivesse interposto o recurso correto. Já existia esse princípio desde décadas anteriores, só que agora ele permanece no novo CPC e mais, ele é ampliado. Porque nós temos algumas situações que veremos hoje em que o próprio legislador fala, olha só, juiz, se ele interpor esse recurso, mas você entender que é outro, pode aceitar como se fosse o outro. Só que, genericamente falando, o princípio permanece. Genericamente falando, o que precisa acontecer para que o juiz aceite o teu recurso errado como se correto fosse? Então, nós temos aqui, pessoal, 3 requisitos para que o juiz possa aceitar um recurso errado como se o correto fosse. Então, vamos lá. Primeiro requisito é dúvida objetiva. Como assim dúvida objetiva? A dúvida em qual recurso utilizar não pode ser uma dúvida subjetiva. Eu, recorrente, não sei qual recurso utilizar. Bom, então estude para ver qual recurso. É uma dúvida objetiva. Como assim? As fontes do direito são conflitantes. Se você pega a 5ª Câmara, eles falam que para aquela situação, embargo de declaração. Você vai para a 4ª Câmara, para a mesma situação, eles falam que é agravo interno. Pô, e agora? É a mesma situação, mas tem uma Câmara que entende que é embargo de declaração, outra Câmara entende que é agravo interno. Você vai na doutrina. Para aquela situação, tem um doutrinador que fala, olha, aqui use apelação. Um outro vem e fala, olha, aqui use agravo de instrumento. Puxa, e agora? A apelação é para quando acaba o processo, agravo é para quando continua. Mas existia essa dúvida? Sim. Agora, em algumas situações, o Código resolveu. Mas uma situação, eu já mostro para vocês qual era, que agora foi resolvida pelo Código. Mas então, primeiro, dúvida objetiva. Não é subjetiva, é uma dúvida das fontes do direito. Ainda, um segundo requisito é inexistência de erro grosseiro.
inexistência de erro grosseiro. Ou seja, ainda que exista uma dúvida objetiva, você não pode ir contra a lei. Por exemplo, você não pode interpor um recurso especial nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102.3 da Constituição, porque lá são as hipóteses para recurso extraordinário. Seria um erro grosseiro. Se o CPC fala que da decisão final na liquidação de sentença cabe agravo do instrumento, não me queira apelar, porque lá está falando expressamente que caberá agravo de instrumento. A lei diz exatamente qual recurso se deve utilizar. Então, se você for contra a lei, o juiz não vai aceitar. Então, dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro, e o terceiro requisito que ele é mais questionado. Eu sou da teoria que o terceiro requisito é ausência de má-fé. Ausência de má-fé. Para que o juiz aceite o meu recurso errado, como se o correto fosse, que ele considera qual é o correto, eu não posso ter utilizado o recurso errado de má-fé. Por exemplo, eu vi que perdi o prazo do recurso certo e utilizei um outro recurso que tem um prazo maior só para que o meu recurso seja analisado. Aí não, estou de má-fé. Mas vocês sabem, é a regra geral de direito, que má-fé não é presumida, né? Não se presume má-fé, tem que comprovar que alguém está de má-fé. Isso aqui, 10 entre 10 doutrinadores processualistas defendem esse terceiro requisito. Mas a jurisprudência, os julgados, eles são diferentes. Eles falam que o terceiro requisito é o seguinte: a interposição deve ocorrer no menor prazo previsto. Eu sou contra isso aqui. Eu acho que se a pessoa não está de má-fé, ou seja, se a pessoa está de boa-fé, não importa se utilizou no prazo menor ou não. Mas os tribunais entendem de forma contrária. Eu só vou aceitar o teu recurso errado como se o correto fosse, se você recorreu no menor prazo previsto. Então, dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e ausência de má-fé. Vamos para um caso concreto. Eu quero trazer um caso bem didático para vocês, que agora o novo CPC não existe mais. Que agora o novo CPC diz exatamente qual é o recurso e eu já dou a resposta para vocês. Mas olha só, vamos imaginar, vocês aqui pensem comigo a seguinte situação. Olha só, imagine que João e Maria ajuizam uma demanda em face de José. Tá? Descumprimento contratual, alimento, sei lá o que. Reparação, qualquer coisa. Não interessa. João e Maria, litisconsortes no polo ativo, autores ajuizam demanda contra José. Distribuem a petição inicial. O juiz, numa análise preliminar, vem e fala assim: Maria, desculpe, eu entendo que você é parte ilegítima. Eu vou te tirar da lide. Você não pode. Você é a parte legítima. Carência de ação para você. O João é titular. O João pode pedir isso daí. Se ele vai ganhar ou não, não sei. Vamos correr o processo. Mas você não. Você declara a parte legítima. Sai daqui. Exclui Maria do processo. Exclusão da litisconsorte. Maria vai até o teu escritório e te procura. Fala: doutor, por favor, recorre para mim. Eu quero voltar nesse processo. Eu entendo que eu sou parte legítima. O juiz errou. Qual recurso vai interpor para Maria? Aí vem a dúvida. Uns falam agravo de instrumento, que não dá para ficar esperando o retiro nos autos. Outros vêm e falam apelação. Por quê? Uns falam: bom, professor, o processo não acabou. O processo continua. Se o processo não acabou, não teve sentença. Se não teve sentença, não cabe apelação. É uma decisão interlocutória. Para Maria acabou, mas o processo em si não acabou. Então, se o processo continua, foi uma decisão entre as falas, entre as locuções, interlocutória. Causou prejuízo, mas não acabou com o processo. Ela que agrave de instrumento, vai para o tribunal, talvez ela volte. Outros falam: não, peraí. Para Maria o processo acabou. Para ela acabou ali. Para ela foi uma sentença. O CPC não fala que, havendo litisconsortes, eu devo tratá-los de forma autônoma? Se a Maria tivesse sozinha, não seria uma sentença? Seria. E de sentença cabe o quê? Apelação. Então, se ela tivesse sozinha, seria apelação. Se o código fala que no litisconsórcio eu devo tratá-los como litigantes distintos, como se tivesse entrado separado, mas por economia e harmonia das decisões entraram juntos,
Apelação, professor. Agravo do instrumento, apelação. Teve autor que defendeu apelação por instrumento. Não é que ele fez uma mistura, o cara inventou recurso, não é essa a ideia. É que ele falou assim, olha, eu entendo que o certo é apelação. Mas tem como parar o processo e subir para o tribunal? Tem. Não, o João está ali ainda, não pode parar, o processo continua. Então você forma um instrumento, junta a cópia do processo, autos separados, e leva para o tribunal, uma apelação por instrumento. Mas é só a forma da apelação. Ele continua entendendo que seria apelação. Agrava apelação, agrava apelação, agrava apelação. Estou tratando, nem no código anterior jamais era possível ultimamente. Isso é uma discussão um pouquinho mais antiga. Vamos lá. Aqui, imagine que eu estou lá e falo assim, não, eu entendo que o certo é a apelação. Eu fui aqui no meu escritório, peguei uma boa doutrina ali, pesquisei em sites tribunal, fui pesquisar julgados, tem julgados que determinam que nesse caso caberá apelação. Eu, na minha cabeça, estou crente que é apelação. Eu vou lá e faço aqui, vou interpor uma apelação. Agora, pelo CPC, tanto anterior quanto atual, qual é o prazo para apelar? 15 dias. Eu tenho 15 dias para interpor a minha apelação. Eu estou de boa fé. O que eu faço? Eu vou tranquilamente apelar. Tá? Só que eu vou lá no meu 12º dia e vou lá e apelo. Só que o juiz da causa, que indeferiu, que excluiu Maria da lide, ele entende que, nesse caso, o recurso correto é o agravo de instrumento. Ele vai falar assim, peraí, existe dúvida objetiva? Existe. As fontes do direito são conflitantes. Exclusão de litisconsorte é agravo apelação, a dúvida é objetiva. Não é você criando tua cabeça, não. Beleza, o primeiro requisito, check, cumpriu. Tem erro grosseiro? Não. Na realidade do código anterior não falava qual era o recurso cabível para exclusão de litisconsorte. Então não tem erro grosseiro. Só que o juiz falava assim, para quem adotava esse terceiro requisito. Você interpôs no menor prazo previsto? Pera aí. Agravo de instrumento, o prazo é 10 dias. Apelação, o prazo é 15. Você interpôs no 12º, amigo. Olha só absurdo, na minha visão, com todo respeito, máxima vênia, né? Mas a tua apelação é intempestiva. Peraí. Como assim? A apelação é 15 dias? Como que no 12º dia é intempestiva, meu Deus do céu? Não, peraí. É que eu converti tua apelação em agravo automaticamente. Fungibilidade, eu substituí. E agravo em 12 dias é intempestivo. Portanto, se deveria interpor no menor prazo previsto. Puxa, eu sou contra. Imagine que eu estou crente que é apelação. Eu estou de boa fé. Na minha cabeça, qual é o prazo que eu tenho para recorrer? 15 dias. Então, por isso que o requisito certo é a ausência de má-fé. Se você conseguir comprovar que eu sabia que era agravo, mas eu perdi o prazo do agravo e fui uma despertinho usar apelação, aí tudo bem, estou de má-fé. Mas pelo amor de Deus, né? Primeiro, para conseguir essa fungibilidade é extremamente raro isso ser aceito na prática. E até achar exemplo teórico é difícil. Então, por favor, na minha visão, a ausência de má-fé é o requisito. Doutrinariamente é esse, mas se for pegar em julgados, interposição no menor prazo previsto. Só solucionando esse problema para vocês. No novo CPC acabou com a bagunça? Acabou. Por quê? Porque lá está expresso que exclusão de litisconsorte é atacável por meio do agravo de instrumento. Porque o processo não acabou. Não interessa se acabou para você. De uma vez foi numa palestra, o professor Talamini, brilhante professor nosso aqui, ele falou assim, olha, é a mesma coisa quando você vai numa festa, né? É muito, não lembro a palavra, muita vaidade você achar que porque você saiu da festa, a festa acabou. A festa está lá tocando a mil. Você acabou para você. É igual que o processo não acabou, o processo continua, então não teve sentença. Você que agrave se quiser voltar para a festa, se quiser voltar para o processo. Tá? Mas agora está expresso. Agora, se você apelar, será um erro grosseiro, que a lei diz expressamente. E agora também uma outra situação ajudou. Por quê? Porque agora, pessoal, falarei... sei lá, no 5º bloco, sei lá, que hoje em dia o prazo foi basicamente unificado. Porque o agravo de instrumento, agora o prazo é de 15 dias. Então agora, com exceção dos embargos de declaração, todos os recursos têm prazo de 15 dias. Então acaba um pouco a teoria de prazo menor. Ainda permanece, né? Se fosse embargos de declaração é agravo interno, mas tem uma previsão expressa que diz para o juiz aceitar. Mas genericamente, esse é o princípio da fungibilidade. Ok? Vamos lá.
Princípio do duplo grau de jurisdição. Um outro princípio recursal de fundamental importância. Ali é o nosso quarto princípio, princípio do duplo grau de jurisdição. Olha só. Pessoal, isso aqui tem uma divergência gigantesca. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte. O duplo grau, na verdade, é a base do sistema recursal. É a possibilidade da sua decisão, ser revista por um órgão hierarquicamente superior. Esse é o duplo grau de jurisdição. A possibilidade de uma decisão ser revista por um órgão hierarquicamente superior. Tem mais um grau de jurisdição. Por isso eu discordo, com todo respeito, daqueles autores que alegam que todo recurso tem duplo grau de jurisdição. Não. Se não subir um grau, se não for um órgão hierarquicamente superior, não há que se falar em duplo grau de jurisdição. Por exemplo, embargos de declaração. Quem julga é o próprio juiz. Se for no tribunal, o próprio relator. Não é um órgão superior. Então, embargos de declaração não tem um duplo grau de jurisdição. Correto? Então, a possibilidade de revisão por um órgão hierarquicamente superior. Então, são coisas distintas. Nós temos recursos sem duplo grau e temos duplo grau que não é recurso. Por exemplo, embargos de declaração é recurso, mas não tem o duplo grau. Remessa necessária é duplo grau, vai subir, mas não é recurso. Então, não são coincidentes recurso e duplo grau de jurisdição. O que eu quero trabalhar com vocês daria uma tarde toda só sobre a discussão desse princípio. Mas aqui eu quero passar um aspecto mais prático para vocês, novo CPC. Detalhe, o duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? Sim ou não? Essa é a maior discussão. Tá? Eu agora sou teoria minoritária, corrente minoritária. Eu entendo que o devido processo legal é sim um princípio constitucional implícito. Por quê? É um princípio que decorre do devido processo legal. O devido processo legal, na minha visão, é um processo que possibilita você recorrer quando aquela decisão não estiver conforme a lei. Então, na minha visão, decorre do devido processo legal o duplo grau de jurisdição. Minha visão. Tá? É um princípio constitucional implícito. Expresso não é. Não tem nenhum autor que a fale. Tem. Bem minoria tem. Mas não é expresso. Tem autor que fala assim, que o artigo 5º, salvo engano, inciso 55 da Constituição, quando fala que a todos é garantido em âmbito judicial administrativo a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, tem autor que pega a palavrinha recurso e fala, olha, tem que ter recurso sempre. Mas não é esse recurso que a Constituição fala, na minha visão. Então, não entendo como um princípio constitucional expresso ou explícito. Na minha visão, é implícito, decorre do devido processo legal. Mas a grande maioria vem e fala assim que não é um princípio constitucional. Logo, o legislador infraconstitucional ele pode limitar as hipóteses de existência de recurso. Nós temos várias situações em que nós não teremos um duplo grau de jurisdição. Nós temos situações em que não cabe recurso. Não só na situação quando você vai direto para um STF, por exemplo, competência originária, que não tem um grau hierarquicamente superior, como também em outras situações, a chamada teoria da causa madura recursal. Nós temos algumas situações em que o próprio tribunal já pode partir para o julgamento do mérito de uma decisão, sem mesmo o juiz ter entrado no mérito. Veremos hoje aqui. Então, tem situações previstas em lei em que o tribunal pode adentrar ao mérito, mesmo o juiz não tendo resolvido o mérito. É um exemplo gritante de que o duplo grau pode ser relativizado. Mas eu entendo que é um princípio constitucional e, como qualquer princípio, ele pode ser relativizado. Afinal de contas, qual o princípio que não é relativizado? Poderemos entrar aqui em Alexim, do Orco, em várias discussões, né, se é relativizado ou não. Até a vida é relativizada. Na própria Constituição, em caso de guerra declarada, você pode ter pena de morte. Mas, fora a relativização não expressa, mas, de toda forma, não é o nosso caso tratar a hermenêutica aqui hoje, mas eu entendo que é um princípio constitucional implícito, há quem entenda que não é um princípio constitucional, mas para fins práticos, o que vocês precisam saber é o seguinte,
que tem situações em que não haverá o duplo grau de jurisdição. Tem situações em que somente haverá uma decisão de mérito e acabou. E não adianta chorar, por previsão legal evidente. Veremos ainda hoje aqui. Situação em que o juiz não resolve o mérito, eu apelo. Só que ao invés do tribunal mandar devolver para o juiz sentenciar de novo, o tribunal fala assim, não, mas isso aqui está em condições de imediato julgamento. Vou partir para o julgamento então já. Mas e cadê o duplo grau? O tribunal responde, me ache na Constituição que é uma garantia prevista lá. Então fique quieto. Se a lei previu, eu posso partir para o julgamento, em prol da chamada celeridade, que é um vulgarmente chamado. O nome certo é razoável duração do processo, mas aqui ganhou o nome nosso de celeridade. Ok? Tranquilos? Então, na minha visão, é um princípio constitucional, mas pode ser relativizado, é isso que importa saber nesse momento. Ainda, pessoal, princípio da vedação da reformatio impeius, ou reformatio impégios. Vamos lá. Isso aqui agora que nós tivemos uma base inicial de recurso, vocês sabem que o recurso é um ônus processual decorrente do direito de ação, agora eu posso trabalhar com bem mais calma esse princípio com vocês, com bem mais tranquilidade. Por que existe o princípio da proibição da reformatio impeius? Porque se o recurso é um desdobramento do direito de ação, significa que, na ação, o juiz não está limitado ao que eu peço? Acabei de falar, né? No primeiro bloco. Não pode dar mais, não pode dar diferente, não pode deixar de julgar. Sentença ultra, extra ou citra petita. Para recurso, a mesma coisa. Se o recurso é um desdobramento do direito de ação, quando eu recorro para melhorar a minha situação. Se eu estou recorrendo para melhorar a minha situação, o tribunal não pode piorar a minha situação com base no meu recurso, porque ele está vinculado ao que eu peço. Se eu peço para melhorar, ele não pode piorar. É a proibição da reformatio impeius. Claro, não pode piorar com base no meu recurso. Ele pode piorar a minha situação com base no recurso da outra parte, mas é evidente, né? Por exemplo, o juiz sentencia, porque disse, não, tá louco, né? Bastaria que as duas partes recorressem, que daí não pode mais mudar. Imagine aqui a sentença. Eu peço na petição inicial 100 mil. O juiz vem e me dá 80. Grosso modo, só eu recorro. Recorro para aumentar para 100. O tribunal pode julgar minha apelação e baixar para 70? Pode ou não? Não. Tem um princípio da proibição da reformatio impeius. Se só eu recorri, eu queria aumentar. Não pode piorar a minha situação. Ele está vinculado ao que eu peço, pois recurso é um desdobramento de ação. Agora, se o réu também recorreu, eu recorri para aumentar, para 100. Ele recorreu para diminuir, até 0. Nesse caso, o tribunal pode ir para 70? Pode ou não? Mas é evidente, professor. Ah, mas teve uma reforma para pior. Não, mas não foi com base no meu recurso que piorou. Ele piorou a minha situação porque, na verdade, ele deu provimento ao recurso do outro. Então, aqui agora, a atuação do tribunal pode ser de 100 a 0, porque os dois recorreram. Então, com base no meu recurso, ele não pode piorar a minha situação. Proibição da reformatio impeius. O que alguns autores esquecem de colocar em seus manuais, que também é uma verdade, é que existe também o princípio da vedação da reformatio in melius. Como é que pode? O que seria proibição ou vedação da reformatio in melius? O tribunal também não pode reformar para melhor além do que foi pedido. Então, por exemplo, imagine aqui, eu peço 100 mil. Eu peço 50 de danos materiais, 50 de danos morais. O juiz fala assim, Paulo Ribas, você não tem direito a nada, cara. Nem danos materiais, nem danos morais. Eu vou para o tribunal sozinho e peço os danos materiais. Estou convencido que não tenho morais. Recorro só dos materiais. O tribunal vem e fala, putz, mas que sacanagem isso fez, hein? O réu foi sacana com você também. Você tem direito a 100 mil, danos materiais e morais. Pode ou não? Também não. Ah, mas não piorou, professor. Mas aqui incide a proibição da reformatio in melius. Está melhorando além do que eu pedi? Também não pode. Está ofendendo coisa julgada, inclusive. Ofendendo o princípio, o efeito devolutivo do recurso, que veremos depois. Então é proibida a reforma para pior e é proibida a reforma para melhor além do que se pede. Claro, tem exceções? Tem. Por exemplo, para a matéria de ordem pública.
Para a matéria de ordem pública, veremos depois que incide o efeito translativo. Aquilo que eu devolvi para o tribunal, se for eventualmente uma prescrição, matéria que pode ser conhecida de ofício, ou, por exemplo, uma carência de ação de ordem pública, aí o tribunal pode piorar. Tá? E, só para terminarmos esse bloco, eu falei para vocês que remessa necessária não é recurso, correto? Se a fazenda pública for condenada a um valor superior a X salários mínimos, que agora depende do ente federativo, essa decisão tem que subir para ser reexaminada. Só que existe a súmula 45 do STJ, que determina o quê? Mesmo na remessa necessária, a situação da fazenda pública não pode ser agravada se não teve recurso pelo particular. Como assim, professor? Significa que o princípio recursal da proibição da reformatio impeius também se aplica para a remessa necessária, mesmo a remessa necessária não sendo recurso. Súmula 45 do STJ. Como assim, professor? Então vamos lá. Eu, Paulo Ribas, ajuizo uma demanda contra o Estado do Paraná. Tá? Na sentença, o juiz fala assim: Estado do Paraná, pague 600 salários mínimos para o Paulo Ribas. A Procuradoria do Estado não recorre. Isso aqui sobe para o tribunal ou não? Sobe de ofício, a chamada remessa necessária, reexame necessário, remessa obrigatória, reexame obrigatório, nome que você queira dar. Mas tem que subir. Imagine que eu também não recorro. Se eu recorrer para aumentar para 1.000, imagine que eu pedi inicial 1.000 salários mínimos. Claro que se eu pedir 1.000, o juiz deu 600, eu posso recorrer para aumentar. Mas imagine que eu não recorro. Isso aqui sobe só pela remessa necessária, que não é recurso. O Tribunal de Justiça pode falar assim, mas essa sentença condenou num valor baixo demais. O Paulo Ribas merece 700 salários mínimos. Pode fazer isso? O tribunal pode agravar a situação da fazenda pública? Não. Por quê? Estaria reformando para pior. Ah, mas espera aí, remessa necessária não é recurso. Pois é, mas a súmula 45 da STJ diz que esse princípio se aplica para remessa necessária. Afinal de contas, é um princípio aqui da supremacia do interesse público. Isso subiu para o tribunal para proteger a fazenda pública, porque foi um valor muito alto. Como é que isso vai piorar a situação? Claro que se eu também recorri, aí pode piorar, por causa do meu recurso. Mas a remessa necessária, ela por si não pode piorar a situação. Seria uma ofensa ao princípio da vedação da reformatio impeius.